Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, destacando sempre informações de Bento Gonçalves e da nossa região. Nesta edição você confere: Hospital Tacchini anuncia colapso em seu sistema de saúde devido ao aumento expressivo de casos da Covid-19. Prefeitura passa a atender casos de coronavírus na UPA 24 horas e reorganiza o fluxo de atendimento nas unidades básicas de saúde. Mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19 é realizada em Bento Gonçalves. Trabalho que iniciou ontem segue até amanhã na Fundaparque. Em Garibaldi, situação também é crítica junto ao Hospital São Pedro. Após mais uma derrota no Gauchão, Esportivo anuncia 2 novos reforços. E no Dia da Mulher, são elas quem falam sobre a importância da data. Destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. E a gente abre essa edição do Jornal TV Com falando sobre a situação de colapso em que se encontram os serviços de saúde no município diante da Covid-19. Relatos de superlotações, trabalho dobrado por parte das equipes de saúde e pessoas tendo que esperar atendimento eram situações vivenciadas bem longe da capital do vinho. Pois no último sábado, o Hospital Tacchini atingiu o máximo das suas capacidades de atendimento em suas estruturas, destinadas a pacientes críticos, atingindo 40% acima da sua capacidade. A totalidade de leitos, 45 em UTI, chegava a 63, sendo que 8 deles em leitos improvisados na emergência do pronto-socorro da instituição. Há 15 dias, essa era a sala de recuperação do bloco cirúrgico do Hospital Tacchini. Ela precisou ser transformada numa UTI não Covid em função do número de pacientes doentes que têm chegado no nosso hospital. Todas as outras UTIs do hospital viraram UTIs Covid e estão lotadas. A gente vê as pessoas falando que o hospital sempre teve muitos pacientes graves, sempre teve muitos pacientes de UTI, mas antes da pandemia a gente tinha 1/3 do número de leitos que a gente tem agora. Quando a pandemia começou no ano passado, o número de leitos de UTI foi dobrado. Nos últimos dias, o número de leitos de UTI foi triplicado e ainda assim a gente não consegue atender toda a demanda. Tem pacientes graves no pronto-socorro, pacientes graves no andar e a gente vem de um ano muito cansativo para os profissionais da saúde. A gente veio do ano passado muito puxado, a gente achou que nesse momento as coisas estariam melhor e a gente se vê no momento mais grave da pandemia, com uma mudança muito importante no perfil de pacientes doentes e graves. Antes a gente tinha pacientes graves sendo idosos com comorbidades. Nesse momento eu intubei pacientes de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, sem nenhuma doença conhecida, com pulmão muito acometido, com doença muito grave. Então, esse tipo de explosão de casos demanda um esforço muito grande, um esforço que, nesse momento, pesa bastante para quem trabalha aqui e para quem já está há 1 ano trabalhando nisso. Tal cenário levou o Tacchini ao colapso em seu sistema de saúde e a situação, inclusive, foi comunicada ao Conselho Regional de Medicina do Estado, o CREMERS, à gestão municipal, à Coordenação Estadual de Regulação de Leitos, ao SAMU, também à coordenação da UPA 24 horas e ao Ministério Público em Bento Gonçalves. Diante da expressiva lotação de pacientes no Hospital Tacchini, o que levou a instituição a um colapso em seus serviços, a Secretaria de Saúde em Bento ampliou as medidas para reorganizar o atendimento dos pacientes na UPA, junto ao Complexo Hospitalar de Saúde, no bairro Botafogo. A partir de agora, todos os atendimentos SUS e conveniados passam a ser realizados na UPA 24 horas.
A gente está realmente numa situação muito difícil, né? Estamos em contato permanente com o Hospital Tacchini, estamos dando toda essa retaguarda nesse momento para todos os pacientes que precisarem de atendimento. Então reorganizamos fluxos, reorganizamos equipe, reforçamos nossas equipes, tivemos, né, que neste momento fechar algumas unidades para que a gente pudesse priorizar o atendimento dos pacientes de Covid neste momento. Então, o município de Bento está preparado. São duas situações, né, que a gente vem enfrentando, essa situação do atendimento, né, do acompanhamento e dos pacientes, e a questão da vacinação, que a gente não pode parar. Principalmente nesse momento, a gente entende que quanto mais rápido, né, e uma maior população a gente imunizar, é de suma importância. Então, nós vamos passar, né, nós vamos passar por isso, a gente está preparado, nossas equipes estão preparadas, e dentro dos próximos dias, se Deus quiser, a gente vai ter uma estabilização aí, uma melhora de cenário. Então a gente já tinha o conhecimento de que esse vírus trabalha por ciclos, os padrões, né, as pessoas que eram acometidas principalmente. Sim, notamos uma diferença no perfil, né, perfil de internação e perfil de agravamento. Nós normalmente, até o momento, nós levamos um paciente que interna no leito de UTI, ele leva aproximadamente de 20 a 21 dias, né, para concluir o tratamento e sair do leito. Nós temos essa expectativa, só como existe essa mudança de cenário, a gente trabalha com algumas hipóteses, mas nós não temos, né, a garantia de que isso vá se confirmar neste momento. Então, por isso que a gente tem que estar preparado para se isso não acontecer. Então, esse reforço, essa retaguarda que a gente está organizando é para que se isso não acontecer, se isso se prolongar, que a gente continue dando atendimento. Então, neste momento, o poder público fez a ampliação, está dando essa retaguarda, está fazendo o seu papel, e nós pedimos, né, a colaboração da população, que é de extrema importância neste momento. Outra alteração anunciada no município é o fechamento temporário das unidades de saúde de Faria Lemos, 15 da Graciema, Maria Gorete, São Pedro, Fenavinho e Coab e o bairro Progresso. As equipes que atuam nestas unidades foram realocadas para poder atender a demanda dos serviços, ficando apenas um profissional administrativo para entrega ou retirada de exames, orientações e esclarecimentos à população. Também foram canceladas as consultas eletivas que já estavam marcadas, e o município orienta a população para que procure o sistema de saúde somente em caso de emergência ou sintomas gripais. E neste final de semana, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, o SIC, emitiu carta aberta manifestando seu total e irrestrito apoio às ações da municipalidade quanto à aquisição de vacinas contra a Covid-19. No documento, a entidade reconhece a necessidade de união diante da pandemia e defende que abastecer os municípios com vacina contra o coronavírus é mais do que uma necessidade, uma urgência. Cumprindo mais uma vez com o nosso dever de representantes da sociedade civil organizada, não somente o SIC, mas mais 19 entidades conosco, participamos no último dia 5/3 na carta aberta de apoio à aquisição das vacinas. Lembrando que essa iniciativa do nosso Poder Executivo local, na liderança do prefeito Diogo Siqueira, e com a chancela do nosso Poder Legislativo, na pessoa do presidente Rafael Pascoaloto e seus colegas, fizemos coro a essa importante decisão e necessidade para o combate do coronavírus, não só local, mas a nível regional e também estadual. Pois bem, esta carta foi enviada não só à nossa comunidade, mostrando que existe a sintonia muito fina entre Poder Executivo, Legislativo e sociedade civil organizada num único propósito, mas também à FAMURS e ao CISGA, que é justamente o consórcio intermunicipal que faz com que esse pleito de aquisição se torne realidade a nível de Estado e também do nosso ente federativo. Um abraço a todos e continuemos firmes
todos juntos, unidos na luta contra o coronavírus. Endossada por diversas entidades de classe, sindicatos patronais e de trabalhadores e associações, a carta aberta mostra que o SIC está à disposição para atuar em conjunto com a Câmara e a Prefeitura, que já iniciaram o movimento em busca da compra de doses, encaminhando um protocolo de ações às farmacêuticas União Química e Pfizer, além do Instituto Butantan. Nesta segunda-feira, o prefeito de Garibaldi, Alex Carniel, e a direção do Hospital Beneficente São Pedro realizaram entrevista coletiva à imprensa abordando a atual situação da pandemia no município. No último sábado, a Casa de Saúde viu a sua UTI superar a capacidade de atendimento e, conforme a coordenação do setor, chama a atenção a quantidade de pessoas cada vez mais jovens procurando atendimento. O superintendente da instituição, Jaime Kurman, fala sobre o atual momento. Estamos falando aqui do Hospital São Pedro de Garibaldi para apresentar a todos a nossa situação. Hoje, nesse momento, nós estamos com 13 pacientes internados na UTI. A UTI é a nossa UTI Covid, que tem capacidade para 10 pacientes, está operando com 130% de sua capacidade. E estamos com 17 pacientes internados em leitos e isolamento clínico. Praticamente todo o terceiro andar do Hospital São Pedro está reservado para isso. Estamos muito preocupados com a grande velocidade e aumento de internações que tivemos. Apesar de investirmos muito nessa ampliação aí, nos preocupa principalmente a questão de recursos humanos, as pessoas adoecendo. Estamos lançando entre hoje e amanhã uma campanha de doação para tentarmos fazer alguns backups de equipamentos para não deixar ninguém sem atendimento que procure o nosso Hospital São Pedro. Não faltará nenhum esforço nosso, de nossa equipe, de nossos médicos, para que isso aconteça. Por isso pedimos a todos que sigam os protocolos e cuidem-se, porque a situação que se apresenta para esse mês é muito complicada. O prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, resolveu endurecer ainda mais as regras para evitar a grande circulação de pessoas pelas ruas da cidade. Devido ao cenário preocupante na área da saúde, no último sábado a prefeitura decidiu restringir, através de decreto municipal, o estacionamento de veículos nas ruas centrais do município. A restrição vai abranger as ruas Coronel Pena de Moraes, entre as ruas Tiradentes e Júlio de Castilhos, e as ruas Júlio de Castilhos e Pinheiro Machado, entre as ruas Coronel Pena de Moraes e Independência. A medida passou a valer a partir deste domingo, com o objetivo de conter a aglomeração e grande circulação de pessoas pelo centro de Farroupilha. A regra não se aplica para vagas preferenciais, de farmácias e para motocicletas. As ruas que terão restrição de estacionamento serão devidamente sinalizadas. A suspensão da prova de vida do INSS foi estendida até o final de abril deste ano. O INSS também lançou um aplicativo com a prova de vida podendo ser feita por biometria facial. O projeto piloto vinha sendo testado desde agosto do ano passado. Mais informações a gente confere na reportagem. A prova de vida presencial era condição obrigatória para garantir o pagamento dos benefícios do INSS, uma forma de combater fraudes ao sistema. Com a pandemia, o governo federal suspendeu o comparecimento até o começo deste ano e agora prorroga a medida até o final de abril. Por mais 60 dias está prorrogada essa não obrigatoriedade. A partir de maio, volta a ser obrigatório a prova de vida. Mas a chegada da Covid-19 também agilizou a implementação de mais um serviço digital do governo, a prova de vida por meio do reconhecimento facial. A prova de vida digital começou a ser testada em agosto do ano passado com 500 mil aposentados e pensionistas que tinham carteira de motorista e título de eleitor.
A meta do governo agora é que o novo aplicativo beneficie mais de 5 milhões de segurados do INSS. Tem que ser uma solução fácil, uma solução que seja rápida de ser simplificada, que qualquer aposentado, qualquer pessoa que tenha um benefício possa conseguir acessar. O reconhecimento facial é feito com o uso da câmera do celular por meio do aplicativo do governo digital e do Meu INSS. O sistema vai usar a base de dados do Denatran e do Tribunal Superior Eleitoral para confirmar a identidade do usuário. Nós, no governo digital, fizemos uma escolha de transformação digital que passa pelos serviços que mais impactam a vida do cidadão. A prova de vida do INSS é uma delas. O Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote Recicla e transforma. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. E a semana começou com um ar típico de outono, com um pouco de frio nas primeiras horas da manhã e temperaturas agradáveis na parte da tarde. E a tendência é que nos próximos dias o quadro permaneça igual, com predomínio de sol entre nuvens. Um sistema de baixa pressão atmosférica se forma na costa do sul do Brasil nesta terça. Por isso, a chuva acontece a qualquer hora entre o litoral norte gaúcho e a região de Florianópolis, mas apenas com fraca a moderada intensidade. A expectativa é de que o dia comece com sol e chova apenas entre a tarde e a noite em todas as outras áreas da faixa leste da região sul, inclusive nas capitais Curitiba e Porto Alegre. A mesma previsão também deve ser observada na região de Londrina, no norte do Paraná. Nas demais áreas do sul do país, uma massa de ar seco continua atuando, por isso não há previsão para chuva. A mínima prevista em Porto Alegre é de 21, máxima de 28 graus, e em Curitiba, a mínima de 16, máxima de 28 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica tempo seco, sol entre nuvens e até mesmo uma certa instabilidade que pode ocorrer somente à tarde ou à noite. As temperaturas devem variar nesta terça-feira entre a mínima de 15
e a máxima de 27 graus. Jornal TV Com traz agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Tenho, nos meus comentários, tentado incentivar as pessoas para acompanhar os atos do Executivo Municipal. Mas confesso uma coisa, isso às vezes tem sido pior do que assistir filme de terror. O que não recomendo às vezes porque atemoriza, não é? Mas infelizmente o estudo é necessário. E vou aqui comentar mais uma que vi e que para mim é um filme de terror. Olhando os editais no Diário Oficial semana passada, me deparo com o anúncio de uma contratação. Novamente com dispensa de licitação. Dessa vez não vamos falar de coronavírus. Mais uma dispensa. Em que valor? R$ 346.839. Para quê? Para contratar alguém para dar um curso de atualização em resgate em terrenos acidentados e em águas rápidas. Vou repetir. R$ 346.839 com dispensa de licitação para contratar alguém para dar curso de atualização em resgate em terrenos acidentados e águas rápidas. Fiquei olhando para o extrato dessa contratação e imaginando que se pode imaginar que se trata, na verdade, de uma de duas coisas. Ou quem redigiu o extrato dessa contratação é completamente incompetente e escreveu coisa errada, em especial o valor, que seria ou deveria ser, quiçá, bem menor, ou, no mínimo, em Bento Gonçalves, a prefeitura está contratando algum mariner americano para dar treinamento para todas as forças de segurança que envolvam resgates no Rio Grande do Sul. Ou vai dar para a população inteira de Bento Gonçalves. E quem sabe até será necessário criar aqui momento de águas rápidas. Sim, porque o Rio das Antas aqui, para ter águas rápidas só em tempo de enchente pontual de um dia ou dois, ou se as duas usinas hidrelétricas romperem. Enfim, fiquei imaginando do que poderia se tratar essa contratação. De tão vultuosa soma, quase R$1/3 milhão, para dar um curso. Contrataram um expert em resgate lunar. Contrataram alguém para dar curso de resgate por 100 anos. Afinal, do que se trata essa contratação? Está certo esse valor de contratação? É isso mesmo? E se for isso mesmo, por dispensa de licitação e mais, para dar curso para quem? Por quanto tempo? Em que condições? Acho que nós merecemos, a cidade merece saber disso, porque afinal essa contratação está para lá de estranha. Seja na consignação que esteja errada, seja estando certa, o que afinal e quem vai dar afinal e para quem, por quanto tempo este curso. Isso não é pouca coisa. E tanto não é pouca coisa que eu vou ficar aqui à disposição da prefeitura. Se vier um esclarecimento de que seja um engano na publicação, ou do que se trata efetivamente essa contratação milionária, vou fazer questão de deixar aqui aquelas pessoas que nos acompanham por dentro dessa explicação. E depois, cada um entenda se ela foi conveniente, satisfatória ou não. O fato é que estou certo de uma coisa. A prefeitura vai ter que explicar do que se trata este contrato. Pensem nisso e fiquem com Deus.
A unidade do Observatório Social do Brasil, aqui de Bento Gonçalves, divulgou recentemente o balanço das atividades dos poderes executivo e legislativo do município referente ao último quadrimestre de 2020. O documento traz números e dados de licitações, cargos em comissão e projetos legislativos, além de outros assuntos. A presidente da entidade, Fernanda Titon, destaca que uma das funções, além de fiscalizar os poderes públicos, é permitir maior proximidade do cidadão a informações relevantes, de modo que todos se tornem mais atuantes na sociedade. Primeiro, gostaria de dizer a vocês que nós somos uma entidade apartidária e democrática que atua em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. Nós fazemos, um dos nossos trabalhos é fazer o monitoramento da gestão pública, tanto no executivo quanto no legislativo municipal. Nós fazemos uma prestação de contas quadrimestral e eu trago hoje alguns dados em destaque desta prestação de contas que está nas nossas redes sociais. No finalzinho eu vou dar mais detalhes, tá? Então, assim, um dado bem importante que nós fizemos, nós monitoramos todo o legislativo municipal, tá? Então, no ano de 2020, para vocês terem uma ideia, são dados técnicos extraídos do portal de transparência da Câmara de Vereadores, aqui de Bento Gonçalves, tá? Durante o ano de 2020, foram apresentadas 110 PLOs, são projetos de lei ordinários. Destes, 74 foram apresentados pelo Executivo. O Executivo apresentou para que o Legislativo aprovasse. Destes 74, 72 foram aprovados, tá? Também houveram 32 PLOs apresentadas pelos vereadores. Destas 32, 11 foram aprovadas. E destas 11, 6 são referentes a nomes de ruas e logradouros, tá? Então, esse é um dado extraído do portal de transparência da Câmara de Vereadores. Não cabe a nós, a nível de observatório, fazer o julgamento dessas PLOs, nada. Isso é um dado que nós trazemos para que a população tenha conhecimento, nós estratificamos isso do portal de transparência para que a população, a comunidade faça a sua análise, para que ela possa acompanhar mais os trabalhos do Legislativo e também do Executivo. Nós monitoramos também todos os gastos, todas as licitações do município, desde a construção do edital até a finalização do processo. Incentivamos para que empresas de Bento participem dos processos licitatórios, né, quando o produto a ser adquirido encontra-se na cidade, né? Para quê? Para que o dinheiro de Bento fique em Bento, né, gerando impostos e voltando para os nossos cofres, tá? Então a gente faz todo esse trabalho. Nós também fazemos pesquisa de preço quando é lançado um edital de um determinado produto, nós paralelamente fazemos uma pesquisa de mercado para ver se aquele valor lançado está de acordo com o que o mercado atual prega na questão de valores, tá? Teve um dado muito importante que nós acompanhamos também no último quadrimestre referente à pandemia. O Força Tarefa Covid, tá? Encabeçado pelo OS Brasil e que nós aderimos também. Nós monitoramos todas as compras feitas para a pandemia, tá? Mesmo que por lei federal aprovada, tudo que for gasto com a pandemia pode ser feito por dispensa de licitação. Mesmo assim, nós acompanhamos todos esses processos de compra e toda e qualquer irregularidade encontrada foi encaminhada aos órgãos de competência, TSU e CGU, né, os de Controladoria da União. Então, esses são os dados. Então, fica um pouquinho do que é o nosso trabalho aqui do Observatório Social aqui de Bento. Nós já temos aí quase 5 anos de atuação. Essa prestação de contas que eu falei aqui, ela está nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, Observatório Social do Brasil Bento Gonçalves. Ela está lá em detalhes, são 3 vídeos que estão lá. Eu convido toda a comunidade a acompanhar essa prestação de contas. Nós ficamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, para esclarecer qualquer dado que esteja aí.
E convido também a comunidade a fazer parte do observatório, venha ser um voluntário. Nosso trabalho é totalmente voluntário, nós somos mantidos por algumas entidades aqui de Bento Gonçalves, temos a nossa estrutura, a sede na UX, dentro da Universidade de Caxias do Sul, que é uma das nossas mantenedoras também. Um dos dados divulgados, por exemplo, diz respeito ao monitoramento das compras e receitas atreladas ao atendimento à pandemia. Neste caso, o Observatório Social do Brasil acompanha a destinação de recursos de modo a garantir que os mesmos fossem corretamente aplicados, uma vez que, diante da pandemia, pode ocorrer a dispensa de licitações. Aqui em Bento Gonçalves, o Fundo Nacional de Saúde repassou ao município, até o encerramento de 2020, quase 26 milhões de reais para o combate ao coronavírus, além dos valores recebidos através do Estado. Os principais credores foram o Hospital Tacchini, com R$ 9.291.000, e a Med Saúde, com R$ 5.180.000. O Observatório Social, quando encontra indícios de irregularidades, procura encaminhar tais situações ao Ministério Público pedindo uma análise dos fatos. O balanço do Observatório Social traz um resumo dos dados, os quais podem ser acessados nas redes sociais da entidade, no Facebook ou pelo telefone 984 32 9337. Dentro da operação Te Cuida RS, que acontece em todo o estado, as forças de segurança aqui em Bento Gonçalves atuaram no último sábado, realizando ações de fiscalização na cidade. Foram vistoriados 38 estabelecimentos, verificadas aglomerações em 3 locais e cerca de 90 pessoas foram abordadas. Houve ainda a emissão de 20 autos de orientação e 3 de infração. As ações ocorreram em 20 bairros do município, além do Vale dos Vinhedos. Nossas equipes nesse final de semana participaram da operação denominada Te Cuida RS. Realizamos 59 fiscalizações de estabelecimentos entre sexta-feira e a madrugada da segunda-feira, com inúmeras pessoas abordadas e inúmeros autos de infrações confeccionados. Verificamos dezenas de denúncias do não cumprimento da suspensão da atividade não essenciais. As ações integradas tiveram a participação de todas as instituições vinculadas à Secretaria de Segurança Pública e os órgãos de vigilância municipais, os quais fiscalizaram o cumprimento dos protocolos da bandeira preta, vigente em todo o estado. Estamos na data de hoje nos reunindo com o prefeito Diogo e o Comitê de Atenção do Coronavírus de Bento Gonçalves para avaliarmos as ações desenvolvidas no último final de semana e planejarmos novas ações para esta semana que permanecem em bandeira preta. As ações da operação Te Cuida RS terão continuidade durante toda a semana e as forças de segurança reforçam o apelo à população para que não participe de aglomerações e só faça deslocamento quando for estritamente necessário. Os telefones para denúncia do descumprimento das regras da bandeira preta são o 190 da Brigada Militar, o 197 da Polícia Civil e o 153 da Guarda Civil Municipal. As ações, que contam com a participação da Guarda Civil Municipal, do Departamento Municipal de Trânsito, Terceiro BEPAT e Polícia Civil, continuarão sendo realizadas a fim de evitar o descumprimento das restrições que visam impedir a propagação do coronavírus. No estado, as forças de segurança interromperam pelo menos 21 festas clandestinas em 15 municípios gaúchos somente no sábado. Foi sob as bênçãos do padre Ricardo Fontana e do pastor Eliezer Moraes que aconteceu no domingo a aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus aqui em Bento Gonçalves. Nesta etapa foram imunizados os idosos acima de 85 anos que já tinham recebido a primeira dose nos dias 13 e 14 de fevereiro. Ao menos 685 pessoas foram imunizadas em mais uma etapa da campanha realizada no formato drive-thru nos pavilhões da Fundapark. É importante que os idosos, as pessoas que vierem próximo, criem de costume trazer o formulário preenchido para nós, porque facilita bastante. É muito mais rápido. A gente só faz a conferência de documentação, a gente pega o documento de identidade, o documento das pessoas para realmente verificar se está ok a documentação e a gente já encaminha para vacinação. Não perde todo aquele tempo de preencher nome, CPF, endereço.
Por isso que eu afirmo, todas as vezes que o pessoal passa aqui para entrevistar, eu digo, é importante que traga o formulário preenchido, porque para nós que estamos trabalhando aqui, trabalhando desde sexta, sábado e hoje, sábado, domingo e hoje, no Dia Internacional da Mulher, a gente reforça muito isso porque facilita bastante para a gente aqui no nosso fluxo. A gente tem uma plataforma ali no site da prefeitura, né, a gente tem um link, a gente está disponibilizando toda semana esse link, essa plataforma para poder, a gente tem esse link também via WhatsApp, pode pedir na nossa secretaria que a gente disponibiliza, no posto de saúde também a gente tem, aqueles postos de saúde que vocês precisarem, o pessoal retira o material, imprime para vocês, se precisar de alguma ajuda, aquele idoso que não tem a condição de fazer o preenchimento sozinho, tem as meninas lá para ajudar também, para ajudar a preencher e trazer para cá no dia da vacinação já ele preenchido, né, o que facilita bastante para a gente. Está hoje atendendo os idosos de 80 anos, né? Vocês podem ver que o fluxo aqui está bem grande e aos poucos a gente procura aumentar o nosso contingente e imunizar o máximo de pessoas possíveis. Nesta segunda-feira, a campanha foi ampliada. Entre 8 da manhã e meio-dia, as doses foram aplicadas em idosos a partir de 80 anos. Nesta terça-feira, no mesmo horário e local, serão vacinados os idosos de 79 anos. A campanha contou com o apoio de voluntários que auxiliaram na confecção de documentos e cadastros dos idosos. Dirceu, vim trazer minha mãe, excelente trabalho, rápida vacinação. Bento Gonçalves e a Secretaria de Saúde está de parabéns. Muito obrigado. Tá certo, valeu, Dirceu. Tudo bom? Como é que é o nome da tua mãe? Emília. Dona Emília, tudo certo aí com a vacina? Tudo certo, ok. Tranquilo, tudo de bom para vocês. Obrigado. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta segunda-feira os números expressivos dos casos de Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 53 pacientes internados com Covid-19, ou seja, quase 38% acima da capacidade, que é de 45 leitos. No Tacchini, pelo menos 9 pacientes estavam internados, sendo portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 44 respiradores, ou seja, quase a capacidade total, que é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 100 unidades, atualmente 68 pacientes seguem internados, o mesmo número do levantamento anterior. Os dados que constam no portal são alimentados com informações repassadas diariamente pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. E no esporte, depois de estrear com vitória jogando em casa, o Esportivo sofreu 2 derrotas seguidas, sendo a mais recente no sábado, quando perdeu por 1-0 para o Brasil de Pelotas. O jogo foi realizado na Montanha dos Vinhedos. Com o resultado, o clube permanece na 5ª colocação na tabela de classificação, porém, com os demais jogos da rodada a serem realizados. A próxima partida está marcada pela Federação para o domingo, dia 14, em confronto contra o Grêmio, também aqui em Bento Gonçalves. Nas 3 primeiras partidas, o Esportivo venceu o São José em casa e depois foi derrotado pelo Aimoré em São Leopoldo e sábado pelo Brasil de Pelotas. Após o jogo do próximo domingo, o Esportivo vai dar uma pausa no Gauchão, focando o seu trabalho na estreia na Copa do Brasil. No dia 17, o time recebe o Remo do Pará às 8 horas da noite, também aqui em Bento Gonçalves. Eu acho que assim, em termos de jogar, até nós jogamos muito, mais do que os outros jogos. Tivemos mais posse, tentamos construir mais, né? O que o adversário tinha, o contra-ataque. E aí nós pecamos demais em algumas investidas por dentro, né? Erramos ali 3, 4, 5 vezes por dentro, primeiro tempo. Demos o contra-ataque e sofremos o gol, né? Um movimento que o Daniel veio por dentro, o Itaqui estava passando, erramos por dentro, tomamos o contra-ataque, numa virada de bola rápida deles em inversão, né? Porque eles conseguiram contra-atacar pelo lado direito deles, esquerdo nosso, e fazer uma inversão para o lado contrário e entrar nas costas, até porque a gente estava retornando de novo, né? Então isso foi uma coisa que foi colocada até na palestra.
eles vão usar muito o contra-ataque, até pela maneira deles, né, e pelos resultados que eles estavam. Nós sofremos. Segundo tempo, tivemos um volume de jogo muito bom, criamos várias situações e não fomos felizes realmente na finalização. Precisamos melhorar esse último terço do campo, né, o terço final, o acabamento, né, algumas situações ali que nós precisamos trabalhar bastante, uma recomposição às vezes mais rápida num contra-ataque também. A questão agora o jogo do Grêmio é um jogo muito importante no sentido que depois a gente sai 2 fora de casa, Caxias e São Luís. Então nós temos que brigar. Momentaneamente ainda a questão da tabela é favorável, né? Porque ganhou um jogo, perdeu 2, mas teve uma vitória, né? Tem alguns adversários nossos que perderam 2, ganhamos 1 também, então assim vai. O campeonato ele é muito equilibrado. Nós não contávamos com essa sequência agora de 2 derrotas, né? Isso é uma coisa que dentro do planejamento nosso não passava pela nossa cabeça, mas aconteceu. E eu digo assim, na adversidade é que tu tem que ter mais tranquilidade para trabalhar e tem que dar resposta. O Esportivo anunciou a contratação de mais 2 atletas para reforçar o elenco do técnico Luiz Carlos Vinck para 2021. O zagueiro Rafael da Silva Gomes, 31 anos, ex-Ipojuca, de Pernambuco, e o centroavante Gonzalo Fornari, de 21 anos, ex-São José, de Porto Alegre, que já estreou no último sábado diante do Brasil de Pelotas. O zagueiro Rafael da Silva vai atuar pela primeira vez em sua carreira no futebol gaúcho. O atleta natural de Pernambuco já vestiu a camisa de diversos clubes daquele estado e atuou também no futebol do exterior. No ano passado, ele atuou pelo Ipojuca de Pernambuco, que jogou a 2ª divisão pernambucana. Já o centroavante Gonzalo, natural de Lajeado, iniciou a sua trajetória na base do Juventude e, posteriormente, integrou as categorias inferiores da Ponte Preta. Nas últimas 2 temporadas, o jogador integrou o elenco do São José de Porto Alegre, atuando na Série C do Campeonato Brasileiro. No ano passado, o zagueiro, que tem como diferencial a sua estrutura de quase 2 metros, participou de 12 partidas pelo Zequinha, anotando 2 gols. E neste 8 de março a gente fecha o nosso jornal TV Com, homenageando a todas as mulheres. E a gente traz justamente o depoimento da Beatriz Perufo, que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e da Solana Correia, que é uma das coordenadoras do movimento Negro Raízes. E é justamente com esse depoimento delas duas que a gente quer fechar essa edição parabenizando a todas as mulheres, especialmente todas aquelas que estão nessa linha de frente contra a Covid-19. E aí se juntam médicas, técnicas de enfermagem, enfermeiras, até mesmo aquelas mulheres que atuam na copa, na higienização, enfim, todas aquelas que estão nessa linha de frente. E a todas vocês, mulheres, nossas telespectadoras, o nosso parabéns por esse Dia Internacional das Mulheres. E assim a gente fecha o nosso jornal TV Com desta segunda-feira. O CONDIM é um órgão consultivo, fiscalizador e deliberativo, com a finalidade de assegurar a participação da comunidade na elaboração e implementação de políticas pertinentes aos direitos da mulher. Está constituído por instituições governamentais e não governamentais. Propomos um trabalho de união de homens e mulheres na prevenção e no combate da violência contra a mulher, para assegurar assim à população feminina o exercício da cidadania. Imprescindível destacar, diante de toda a trajetória de lutas e conquistas das mulheres que nos antecederam, ainda há muito a ser percorrido para a tão proclamada igualdade e inclusão da diversidade. No dia 8 de março, mais do que presentes, queremos a igualdade de oportunidades, que a nossa voz seja ouvida e nossos direitos respeitados. Previsto na Constituição Federal que todos somos iguais
E para que tenhamos essa real garantia da igualdade de direitos e oportunidades, precisamos fortalecer cada mulher, propiciando espaços de voz e de voto, para que possa levantar o braço e se posicionar. A igualdade é conquistada com voz ativa. Homens e mulheres, unidos, somos mais fortes e mais felizes. Na condição de mulher, e uma mulher negra, deixo uma pequena reflexão neste 8 de março, Dia de Todas as Mulheres. Esta é uma data para ser celebrada, mas também é um momento de reflexão e de vigília constante. Todas as mulheres precisam ficar alertas àquilo que é do nosso direito, aquilo que nós temos de reivindicar. Sempre, porque nada nos é oferecido. Tudo é uma conquista. O recorte da Irmandade de Mulheres Negras, o Malungo, o termo Malungo vem dos povos de matriz africana. E dentre seus vários significados que dependem do tempo e lugar, está companhia de viagem, termo utilizado pelos negros escravizados para tratar os que estavam na mesma situação, nos navios negreiros. O conceito refere-se à continuidade de antigas articulações dentro do movimento de mulheres que sentiam a necessidade de pensar para além das lentes coloniais. As mulheres negras, a partir da derivação da expressão malungo, compreenderam o verbo malungar muito cedo e levaram isso para a organização política de mulheres negras com um olhar interseccional. É por meio do companheirismo ou da irmandade construída a partir da perda, da ruptura, mas também da transgressão identitária, que a ação ancestral de sobrevivência incorporada em diáspora vem sendo costurada. Nota-se então a malungagem, ativa na organização política de mulheres negras, pois as companheiras de viagem ainda navegam em uma racista, sexista e classista, que estrutura suas vivências de forma subalterna. Mas as malungas ainda emergem na luta, respeitando as experiências comuns e distintas de cada uma. Imprescindível destacar, no entanto, que diante de toda essa trajetória de lutas e conquistas, ainda há muito a ser percorrido para a tão proclamada igualdade de gêneros. No dia 8 de março, mais do que presente, queremos igualdade de oportunidade e que nossa voz seja ouvida e os nossos direitos respeitados. Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres de todas as etnias.